eu escolhi um tema que eu acho que tem a ver com algumas coisas recentes aí que aconteceram, né? Sobre desencargo coletivo. É um tema que desperta assim, muitas dúvidas, né? Algumas curiosidades, alguns questionamentos. E eu usei como referência, obviamente, dentro da doutrina espírita, não poderia deixar de consultar os espíritos. Consultei também o Evangelho sobre o Espiritismo e fiz muitas pesquisas assim, de vídeos, né? A gente hoje tem uma facilidade enorme para encontrar material na internet, mas a gente tem que estar atento também para o conteúdo que a gente está analisando, né? Porque a gente não pode simplesmente pegar tudo que está na internet hoje e assumir como verdade. A gente precisa analisar realmente a origem, procurar cruzar as informações para ver se elas fazem sentido. Tudo a gente tem que ter uma análise bem criteriosa para poder falar, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Dentro da própria doutrina, às vezes a gente se depara com algumas coisas que as pessoas colocam e falam, poxa, tem uma coisa estranha aí. Então a gente tem que estar atento, né? Sempre atento ao que a gente está observando as informações. De qualquer forma, esses vídeos aqui eu achei bem legais, eu achei bem coerentes, fontes boas, assim, conhecidas. Obviamente aqui fica só o código, fica difícil, mas essa palestra pode ser compartilhada depois com vocês. Se vocês tiverem interesse, eu passo também esse slide com as referências para vocês irem direto aos vídeos. São vários, né? E alguns também mais longos, então obviamente eu fui pegando pedacinhos, eu editei, peguei o que interessava de cada um, senão a gente ia ficar aqui o resto do sábado. Bom, vamos falar sobre alguns casos recentes, né? Em desencargo coletivo, é o nosso objeto de estudo hoje, de discussão. Então a gente pode começar a relembrar de alguns casos de recentes. A gente tem um caso recente que aconteceu no final do ano passado. Não sei se todo mundo acompanhou isso, mas teve a notícia lá do tsunami. Não é o primeiro tsunami que acontece, mas aconteceu outro, dessa vez na Indonésia. Teve algumas centenas de mortos, teve milhares aí de desabrigados, enfim. Isso aconteceu em dezembro do ano passado, bem recente. E mais recente ainda, e mais impactante ainda para nós, como brasileiros, o que aconteceu aqui dentro de casa, esse episódio lá em Brumadinho também envolveu aí já provavelmente centenas de mortos, porque entre os que já foram identificados e os que ainda não foram encontrados, a gente está falando aí de pelo menos mais de 300 pessoas, sem falar também do impacto que isso trouxe para outras pessoas da região. Tem casos também não tão recentes, né? Por exemplo, de Pompeia. Isso daí é bem conhecido por todo mundo já leu, já deve ter visto filmes sobre a erupção do Vesúvio, a devastação da cidade, tantas pessoas que morreram por lá. E também, um pouco mais atrás, mas não tão muito atrás, aquele episódio das Torres Gêmeas, onde milhares de pessoas morreram por conta daqueles atos terroristas. Né? Então a gente já começa a observar, tem desencargos coletivos acontecendo, não é de hoje. Tá? A gente fica, no momento que ele acontece, mais impactado, mas não é a primeira vez que isso acontece, provavelmente não será a última vez que isso acontece. Agora, quando acontece, isso desperta muitas coisas nas pessoas, né? Emoções e também questionamentos, né? Por exemplo, esses casos recentes, talvez o de Brumadinho, que é o mais recente, para vocês, vocês pararam assim, se pegaram talvez questionando algumas coisas sobre o que aconteceu, ouviram algumas pessoas questionando o que aconteceu, perguntas sobre esses episódios, sobre especificamente esse mais recente? Alguém aqui tem alguma pergunta que falou, puxa vida, por quê? Ou por quê? Vamos lá, um de cada vez, no final. Ninguém se perguntou nada assim sobre esses, parou para pensar sobre o evento e
Você questionou sobre alguma coisa? Ou ouviu alguém questionar alguma coisa? E responsabilidade. Da responsabilidade. Da empresa. De quem é a responsabilidade? Na pergunta. Sim. Quem foi responsável? Que mais? Mas você é a minha esperança. Na realidade, quando eu pensei na palestra, eu pensei obviamente no tema por conta, primeiro, do fato recente. É legal a gente discutir algumas coisas como essa, abuso da doutrina, para esclarecimentos. Se a gente quer esclarecer, se tem que esclarecer alguma coisa, tem que ter alguma dúvida. Então tem que ter perguntas. E aí eu comecei a fazer esse exercício. Quer dizer, eu comecei a pensar em perguntas sobre o episódio, ou os episódios. Tá? Então eu vou dar alguns exemplos de perguntas que eu fui formulando. Na verdade eu dividi, depois que eu fiz um monte de perguntas, eu dividi em 3 categorias. Coisa de engenheiro. Primeiro, sobre os eventos em si. Então, por exemplo, foram obras do acaso? Alguns não. Chegar nas respostas, mas aqui por enquanto as perguntas. Já estavam determinados esses eventos, eles deveriam acontecer? Eles poderiam ter sido evitados? Vou guardar, hein? Com certeza. Sobre os envolvidos. Por que tanta gente? Por que com aqueles ali? Por que alguns escaparam? Porque nem todo mundo desencanou. Nas Torres Gêmeas teve gente que escapou. No Brumadinho teve gente que escapou. Em alguns acidentes aéreos teve gente que escapa. Por que alguns escaparam? No meio daquele monte de gente, será que não foi alguém por engano? Tinha tanta gente lá no meio, será que alguém acabou sendo envolvido no evento, desencarnando? Ops! Não devia estar lá. E sobre os motivos, né? Foram injustos, quer dizer, foi uma injustiça acontecer o que aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Quantas são tragédias? E Deus não é bom? E Ele permite uma tragédia? Será que a gente tem respostas para tudo isso daí? Será que as respostas para todas essas perguntas são definitivas, são cravadas, assim, sem margem de erro? Tem bastante dúvida aqui, né? Algumas vocês já até se anteciparam, né? Quem falou a obra do acaso foi vocês mesmos? Não, eu acho que tem algumas que são obras da natureza e outras não. Mas o acaso, ele está presente? Será? Tem dúvidas, tem cara de dúvidas. Do evitado. Desculpa, seu nome qual que é? Edino. Edino, você falou sobre o evitado, né? Você poderia. Você se referiu a Brumadinho. Mas a gente está falando assim... Em geral. Né? Em geral. Mas enfim, são, acho que, dúvidas pertinentes, né? Acho que se a gente começar a fazer uma discussão aqui, a gente talvez consiga desenvolver mais e mais perguntas. Porque tem muitas dúvidas a respeito, né? Mas a gente não vai desenvolver, porque a gente vai tentar discutir um pouquinho, uns 30 minutinhos em palestra, de um sábado de manhã. Quer dizer, a gente não vai fazer aqui um tratado sobre o assunto e resolver ele de uma vez por todas. Até porque, obviamente, eu comecei, como eu falei, a consultar livros espíritos, consultar o Evangelho, consultar vídeos, palestras.
E é assim impressionante, porque apesar de ter algumas seções, por exemplo, do livro do Espírito, dos Espíritos, falando coisas bem relacionadas a esse tipo de coisa, a gente vai até abordar algumas questões bem específicas, esses acontecimentos, essas questões, elas envolvem muitas outras coisas, de outros trechos do livro dos Espíritos. Então a gente percebe que tem muitas explicações que podem estar mais localizadas, mas outras estão espalhadas. A gente pega informações em vários trechos, em várias fontes, que nos ajudam a formar uma opinião, a ter um entendimento melhor sobre o que aconteceu, tá? Os motivos e tudo isso que está aí. Mas ainda assim, nem só a gente está falando de perguntas limitadas, mas também de um alcance limitado às explicações por conta da quantidade tanto de dúvidas que poderiam surgir, quanto de material que tem para estudar a respeito. Mas se a gente sair daqui hoje já podendo responder algumas dessas daí, a gente já vai ficar numa situação um pouco melhor do que antes. Isso vai ser um progresso para que a gente consiga chegar nesse ponto. Bom, então a gente vai falar primeiro sobre causa e efeito. Acho que essa expressão causa e efeito todo mundo já ouviu falar. Quer dizer, se eu pegar agora esse objeto aqui e jogar para lá, ele não vai chegar lá por acaso, ele vai chegar por conta de uma ação. A causa foi eu atirar, e o efeito é ele ser projetado para lá. Hoje está chovendo horrores. A gente aprendeu na escola, todo mundo acho que viu aquela lousa com desenho da árvore, da casinha, da nuvem, e a gente vê lá que dias de calor tem a evaporação, aí vem aquela frente fria, aquela evaporação que levou aquela umidade toda para a atmosfera, com a frente fria ela condensa e cai na forma de chuva. Quer dizer, a gente tem aí uma causa e um efeito, explicando a chuva. Na realidade, o ser humano ele tem, ao longo de toda a sua existência, procurado entender as causas dos efeitos que ele observa no dia a dia. E por conta disso, ele conseguiu realizar progressos. Por exemplo, doenças que nem eram tratadas às vezes inicialmente como doenças, mas sim como coisas desconhecidas, depois que se conseguiu observar o mundo dos micro-organismos, começou a se entender a causa das doenças. E entendendo a causa, podendo trabalhar em cima delas, a gente conseguiu desenvolver remédios, vacinas, etc. O ser humano já conseguiu descobrir a causa, por exemplo, de todas as doenças? Não, a gente sabe que tem ainda coisas para aprender. Tem muitas causas, ou aliás, tem muitos efeitos para os quais o ser humano ainda não consegue entender as suas causas. E tem uma pergunta, tem duas perguntas que assim movem a humanidade, despertam essas discussões há tempos e ainda acho que vai continuar despertando por bastante tempo, apesar da doutrina espírita já dar uma luz sobre isso, que é de onde viemos e para onde vamos, né? Essa daí é uma questão que aflige as pessoas e as pessoas ficam discutindo. À luz da doutrina espírita, a gente já tem, na primeira questão do livro dos Espíritos, uma explicação sobre Deus, que é colocado e explicado na inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo e de todos. O ponto de partida, quer dizer, esse é o primeiro ponto. Agora, Deus também tem atributos. No livro dos Espíritos, os Espíritos explicam que não para o nosso estado de conhecimento de evolução, ainda é possível entender ou perceber todos os atributos de Deus. Mas alguns a gente já consegue observar e entender. E um dos atributos é de que Deus é soberanamente justo e bom, a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequenas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite esse pedido nem da justiça, nem da bondade de Deus. É a questão 13 do livro dos Espíritos. Bom,
Então aqui a gente já tem alguma coisa para analisar. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, e se Deus é soberanamente justo e bom, então a gente não vai ter nenhum efeito que tenha como causa em Deus que seja mal. Ele sempre é bom, apesar de algumas coisas que a gente observar ficarem estranhas, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje. Tá? Bom, a gente falou nessa questão sobre as leis divinas, ou leis naturais, ou leis de Deus. Elas existem. De novo, os Espíritos colocam que ainda não nos é possível compreendê-las todas, mas ao longo do tempo das evoluções de cada um, a gente vai ter um conhecimento maior. No Livro dos Espíritos diz que entre as leis divinas, umas regulam o movimento e a relação da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Então, são exemplos que a gente estava falando agora, a gente falou da chuva. Então, a gente sabe, por exemplo, que a gente estuda fenômenos da natureza para tentar entender, por exemplo, terremotos, tempestades, fenômenos da natureza. Né? A gente já sabe alguma coisinha, mas ainda não tem conhecimento pleno. A gente pega a meteorologia, não dá para cravar que vai ser exatamente aquilo, né? Aquele final de semana na praia que está falando que vai ser sol, pode não ser exatamente, porque tem muitas variáveis. O ser humano já conheceu bastante sobre esses fenômenos, mas ainda não tem conhecimento pleno. Isso é objeto de estudo. Essas são as leis físicas. Né? Agora, tem também as que dizem respeito especialmente ao homem, considerando em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida, do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então a gente tem aí, grosso modo, dois grupos de leis para seguir. As da natureza, as físicas e as morais. E o ser humano precisa se desenvolver e evoluir nas duas. Conhecendo melhor as leis físicas, ele vai conseguir progredir e ter um padrão de vida melhor, poder curar doenças, poder ter uma vida melhor aqui no planeta, transformar esse planeta, como ele já está sendo transformado, num local melhor para a gente habitar. E, obviamente, conhecendo e se aprimorando moralmente, através da reforma íntima, do estudo, a gente vai progredir espiritualmente. Até aqui, questão? Dúvida? Bom, uma das leis de Deus, no Livro dos Espíritos, fala sobre 10 leis. Tá? Que a gente está discutindo, e a gente vai falar sobre especificamente a lei da distribuição, porque ela tem relação direta com o que a gente está querendo discutir aqui, que são os desempenhos coletivos. Né? Esses exemplos todos que a gente falou, e outros que a gente poderia continuar discutindo, tem a ver com destruição. Né? E o que diz? A questão 728 do Livro dos Espíritos, sobre a lei da destruição, diz que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. É uma questão aí importante, né? Ser muito que pode ser, mas a gente está tratando como destruição o que na natureza é uma transformação. A gente atribui o termo destruição por conta do impacto negativo que a gente observa nelas, né? Num primeiro momento. Mas as consequências daquele fenômeno está promovendo uma transformação. E essa transformação, como o Livro dos Espíritos explica, tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Mesmo que no primeiro momento isso possa parecer estranho, como nesses casos que a gente viu. A gente vai seguindo mais uns slides. No caso de Brumadinho, né, essas mortes coletivas já estavam determinadas, certo?
Isso a gente vai estar discutindo também. Chegamos lá. Mas a gente pode já colocar. Vocês acham que já estavam... A gente tem que trabalhar com as palavras, né? O que você diz? As mortes ou o evento em si? Ou os dois? Então, porque alguém foi responsável por aquilo, correto? Aquilo não foi obra da natureza. Essa pessoa, qual é a responsabilidade dela perante Deus? Vamos falar sobre isso. Mas aí você está falando da determinação do evento. Sim, porque alguém foi responsável por Tá. aquilo tudo. Tá. Ou algumas pessoas, talvez não uma só. Qual é a responsabilidade dela diante dessas mortes coletivas? Chegaremos lá em uns 2 slides. Ótimo. Também no livro dos Espíritos fala sobre os flagelos destruidores. Aí está obviamente relacionado a essa sessão aí da lei da distribuição. E aí, nossa, eu não gosto de slide desse tipo. Já me falaram para não usar slide desse tipo. Então nem precisa olhar para o slide. Assim, só escuta o que eu vou ler aqui, mas eu achei importante colocar, porque a explicação, apesar de longa, ela é importante e a gente precisa discutir. Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Questão 737. Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e a chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Eu até coloquei lá, qualificar esses flagelos para ver os prejuízos que nos causam, né? Porque, de novo, como a gente falou agora há pouco, quando a gente olha, por exemplo, para esse evento de Brumadinho, a gente vê uma destruição que aspecto material foi devastador, né? Teve também vidas envolvidas. Mas a gente não está observando isso da ótica espírita, à luz da doutrina espírita. E convém reforçar mais uma vez, a gente fala sempre, que Deus nos criou como espíritos. A nossa condição atual de encarnados, ela é transitória, como parte de um processo de evolução do nosso espírito. A nossa pátria é a espiritual. Aqui é temporário. No plano espiritual é a nossa existência definitiva. E a gente passa por essas experiências para fins de evolução. Então, quando isso acontece no ambiente como a gente está aqui material, a gente tem que ter em mente o aspecto espiritual da coisa. E nem sempre algumas coisas que podem parecer, como a gente coloca no flagelo, um flagelo, mas sim uma oportunidade que está sendo dada para a nossa melhoria. Aquela história de que às vezes um remédio ruim ajuda a curar uma doença grave. E isso daí a gente pode fazer para fins dos nossos espíritos. Bom, coloca aí também que outra questão importante. Consideramos os flagelos igualmente provas morais para o homem, provas que os põem a braços com as mais aflitas necessidades. Depois esses livros aí são meus, né? Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem desejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Então aqui a gente está vendo algumas consequências, que a gente não pode falar que são consequências negativas, apesar dos eventos serem assim, impactantes para a gente. A gente vê, por exemplo, o caso de epidemias, como já aconteceram, o homem exercitar sua inteligência para procurar que eles possam achar a solução e evitar que elas aconteçam novamente. A gente sabe, por exemplo, do impacto que os terremotos causam. O homem começa a atuar
por exemplo, no Japão, eles constroem lá uma área que tem terremotos a todo instante. E lá na arquitetura dos prédios, eles têm já construções que dão uma certa flexibilidade para aqueles edifícios, para aquelas construções, para resistirem melhor aos efeitos de um terremoto. Ou seja, ainda não se resolveu o problema, mas vai se buscando soluções para contorná-los, para tentar evitá-los. Em algumas situações a gente consegue plenamente, em outras não, mas vai seguindo nesse sentido. E também tem um aspecto moral das pessoas, né, que são tocadas pelo evento. Futebol. Futebol é uma coisa que desperta, não deveria, mas desperta uma relação, assim, a diversidade enorme das pessoas. A gente já não viu N casos assim, de mortes que aconteceram entre torcedores de times diferentes. É uma coisa assim brutal. Agora, recentemente, a gente teve um outro episódio de menor escala, mas ainda assim de mortes coletivas, no centro de treinamento do Flamengo. Isso daí teve um impacto nas pessoas. Eu não sei se vocês viram, eu vi lá em entrevista no programa de esportes, entrevistando torcedores de outros times e tal. Todo mundo comovido e todo mundo prestando solidariedade. Quer dizer, isso faz florescer nas pessoas os sentimentos bons delas. Elas deixam de lado esses sentimentos negativos, se tocam por aquilo e moralmente elas se sentem compelidas ao bem. E isso é um efeito positivo de algo que aparentemente no primeiro momento é só negativo. Então tem esses aspectos para a gente observar. Aí tem a questão das causas naturais e causas humanas, que já começa a chegar no que a Sandra colocou. Na questão 536A, a gente tem lá, os fenômenos da natureza às vezes têm como imediata razão de ser o homem, mas também é frequente ter por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Quer dizer, o planeta ele está em evolução também, né? O que tem acontecido nesse planeta ao longo dos últimos milhões de anos de uma evolução constante. E ele tem a sua energia, quer dizer, a gente observa as transições, as erupções, os terremotos, isso tudo são acomodamento de placas tectônicas, esse tipo de coisa. Que influência o ser humano consegue exercer sobre isso? Sobre o movimento da placa tectônica, por exemplo, que causa um terremoto em algum lugar. Não tem como. Tem coisas que estão fora da nossa alcance. São coisas da natureza. E elas acontecem por forças físicas, quer dizer, também leis de Deus, quer dizer, é uma evolução do planeta. Ele está em evolução, ele está se acomodando, ele está passando por transformações. Algumas dessas transformações, dentro do contexto do planeta, são normais. Agora, as consequências, os efeitos delas sobre uma cidade, por exemplo, habitada, ela pode ser devastadora nesse aspecto. Quer dizer, aconteceu por uma questão natural, mas teve um impacto sobre as pessoas numa determinada região. Tá? Então, sobre as questões da natureza, o ser humano não tem como influenciar. Agora tem a questão da causa humana, né? Que a senhora colocou. E eu peguei uma passagem do Evangelho que diz: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então a gente vai falar de novo do caso do Brumadinho. Foi um desastre natural? Foi uma força física da natureza? Na realidade, tinha uma barreira que se rompeu. Essa barreira foi construída pelo homem. Ela tinha que ter determinados critérios de segurança. As primeiras matérias que a gente começa a ler, a gente já vê que teve um auditor que falou que deveria ter feito alguma coisa que não foi feita, e aí a gente começa também a já pensar que tem as questões de custos envolvidos, e aí tem a ganância, enfim, poderia ser evitado? Sim, poderia ser evitado.